Julgo desigual com os incrédulos. O que esse termo quer dizer? No nosso estudo acerca de relacionamentos e intimidade segundo as Santas Escrituras, podemos ler e aprender sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a virgindade. E uma pergunta que pode acabar surgindo, e é uma pergunta muito importante a ser feita, é: que tipo de casamento agrada a Deus? E eu estou falando aqui neste momento de qual casamento a ser feito, né? Um homem deve se casar com que mulher? Uma mulher deve se casar com que homem? Quanto a como manter um casamento que agrada a Deus, é um assunto que vai ficar para outro momento. Mas aqui a gente tem uma situação muito interessante. E se um cristão se apaixona por uma pagã, por uma pessoa que não tem religião ou por uma pessoa que tem outra religião? Ou se uma cristã se apaixona por um homem que está nessa mesma questão de ser um ateu, ter outra religião, não ser salvo. Deve esse relacionamento continuar? Deve ele ir para frente? Vamos então ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Logo em 1 Coríntios, capítulo 7, que foi um capítulo onde a gente passou bastante tempo estudando, especialmente acerca da questão da virgindade que Paulo tinha a dizer sobre isso. Vamos então para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Então a Bíblia não nos dá restrições acerca de você tem que casar com essa pessoa, com essa idade, com essa altura, com esse status financeiro, com tal. Não. Qual é o único requerimento? Você pode se casar com quem você quiser, somente no Senhor. Então a gente tem que entender o restante do outro versículo. O que seria casar com alguém no Senhor? Seria um casamento onde temos uma pessoa salva se casando com outra pessoa salva. Então, o primeiro ponto: se alguém deseja se casar, ela precisa buscar um parceiro ou uma parceira que seja salvo, que seja um filho de Deus, uma filha de Deus. Esse é o primeiro ponto a se ter em mente. Depois a gente entra em outros méritos, que é, por exemplo, não basta essa pessoa ser somente um filho de Deus. Seria este homem que essa mulher está conhecendo agora um bom marido? Seria um bom líder? Afinal de contas, a gente já viu aqui no canal que na hierarquia bíblica o marido está acima da esposa, a esposa deve obedecer ao marido. Então você tem que entender que este rapaz que você está namorando, um dia ele vai ser seu líder. Ele vai tomar as decisões da casa. Então, seria o ideal que essa pessoa fosse o seu líder? Ele seria um líder sábio, um líder competente? Claro, não existe pessoa, ser humano perfeito, somente Deus é perfeito. Mas é importante que a moça, que a mulher tenha isso em mente quando buscando um homem para se casar. E da mesma forma, o homem deve pensar: esta mulher seria uma boa esposa? Ela seria uma mulher rebelde ou ela seria uma mulher virtuosa? Ela seria uma boa mãe para os nossos filhos? Ela os ensinaria corretamente? Ela cuidaria bem da casa quando eu não estiver por perto? Todas essas questões têm que estar em mente também, porque a gente já viu também que a salvação é extremamente fácil, a salvação é gratuita, a salvação é um presente. E um presente a gente não paga, a gente não troca. A gente não faz uma barganha para receber esse presente. E depois que a pessoa é um filho de Deus, ela continua sendo filho de Deus para sempre. Não há nada que pode mudar isso. Porém, tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo sendo salvas, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, andam constantemente na carne. Suprimem, sufocam o espírito e pecam grandemente, como Sansão, por exemplo, como Saul. Davi teve uma parte de sua vida onde ele pecou grandemente, Salomão também. Então a gente vê aqui que há essa possibilidade, mesmo a pessoa sendo um cristão, dela ainda agir de maneira irresponsável, de maneira tola, de maneira não sábia. Então esse é outro ponto que a pessoa tem que ter em mente quando casar. E um terceiro ponto, que por mais que ele esteja por último na lista, ele ainda é bem importante, que é a pessoa legitimamente gostar de quem ela pretende se casar. Amar essa pessoa. Não basta você pensar: essa garota, ela é salva, ela
não somente é salva, mas ela é uma discípula de Cristo, ela faz as obras, mas se você não tem nenhum tipo de atração, não adianta você fingir, não adianta você tentar se forçar a gostar de uma pessoa. Existe, de fato, uma atração sentimental que precisa estar presente em qualquer relacionamento, especialmente no início. Essa coisa de, o amor acabou depois que já está casado, isso não existe. Se o amor começou e você chegou ao ponto de se casar, é para sempre. É até que a morte nos separe. Então, trate de continuar mantendo, se esforçando para estar com essa pessoa. Agora, se nem existe essa relação ainda, se nem existe essa atração e nada indica que ela pode acontecer, não adianta também a gente começar a criar situações imaginárias. De novo, eu estou falando de uma situação aqui onde nem começou um namoro, nem começou um casamento. Então, é um ponto importante ainda você se sentir atraído por sua esposa ou a esposa se sentir atraída pelo marido, ou no caso a gente está falando aqui de antes do casamento, né? Então o namorado se sentir atraído pela sua namorada e vice-versa. Tendo isso em mente, vamos ler mais alguns versículos acerca dos avisos que a Bíblia nos dá sobre essa questão dessa união com os incrédulos, esse julgo desigual com os incrédulos. Vamos para 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Então Deus está aqui nos avisando para nos separarmos, para vivermos uma vida santa, para não estarmos nesse julgo desigual. Isso daqui tem outras aplicações além também do relacionamento, mas nesse momento específico a gente vai estar olhando com mais para esse lado, mais com esse foco. Então, não é correto um cristão se envolver em um relacionamento com um infiel. E isso gera uma situação extremamente problemática quando a gente está falando de um casamento, quando a gente está falando dos filhos sendo criados. A gente viu acerca do casamento que há necessidades também que a gente tem que lidar com o mundo físico aqui, que podem acabar impedindo a gente de dedicar todo o tempo que a gente gostaria para as coisas de Deus. Mas quando a gente fala de um relacionamento com uma pessoa que é infiel, esse tempo que a gente poderia estar usando com Deus, a gente pode acabar cedendo para ir em templos de falsas religiões, para poder acompanhar a pessoa com quem a gente está se relacionando. A gente pode acabar deixando de fazer coisas para o reino de Deus, para fazer pecados, para adorar ídolos. Ou criação de filhos fica ainda pior, porque o pai vai nessa igreja, a mãe vai nessa igreja. O pai assiste esse culto, a mãe detesta esse culto. O filho vai ficar totalmente perdido. E isso é uma pólvora para uma grande explosão de brigas, de discussões, de situações extremamente problemáticas que podem ser muito traumáticas, especialmente para os filhos. Então é importante que, antes que ambos caminhem juntos, que eles estejam de acordo. Vamos agora para Amós. Isso não era nem parte dos versículos que eu pretendia ler, mas é um versículo muito bom para essa situação. Então vamos para os profetas menores, Amós. Vamos para os profetas menores, fazer a leitura deste versículo. Amós, capítulo 2. Só um minutinho. Amós, capítulo 2. Indo aqui... Amós capítulo 3, versículo 3. Podem dois caminharem juntos se não estiverem de acordo. Como o relacionamento vai para frente se o namorado e a namorada não estão de acordo com algo tão fundamental, tão essencial como Deus, como a salvação, como quem é o Senhor? E a gente tem exemplos e atrás de exemplos de casamentos que tiveram consequências terríveis na Bíblia por conta justamente disso, por conta de pessoas, filhos de Deus, se envolvendo com o povo da terra, se envolvendo com pessoas que não acreditavam no Senhor. Um exemplo disso é Salomão, que
teve um número imensurável de esposas e concubinas, inclusive chegando ao ponto de construir altares, templos, ídolos para as falsas religiões de suas esposas, que tinham todo tipo de religião diferente daquela que adora o Deus vivo. Então olha o quão problemático isso foi. Isso foi, inclusive, a ponta do iceberg para uma série de idolatria que aconteceu na nação de Israel, consequência desse pecado que Salomão iniciou por conta de buscar esse relacionamento com mulheres estranhas. Então o que a Bíblia diria que seria essa mulher estranha? Pode ser tanto uma mulher que não é a sua esposa, ou seja, algo exterior ao seu relacionamento atual, ou uma mulher que pertence a outro marido, como pode ser também uma mulher que tem outra religião, não é uma filha de Deus. Tudo bem? Então a gente pode continuar aqui também o nosso estudo indo para Gênesis capítulo 6, porque não foi somente a nação de Israel que isso teve consequências terríveis. Esse fator dessa união entre incrédulo e crente foi até uma das coisas que catalisou o dilúvio, que catalisou o mundo estar cheio de violência. Vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus, os salvos, os crentes, os eleitos, os justos, viram que as filhas dos homens eram belas. Então eles foram naquele terceiro ponto que eu mencionei. A atração, a beleza. Foram somente com isso em mente. E tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Então, a gente teve aqui até uma redução na idade que o ser humano poderia viver. Foi algo que já estava desagradando a Deus, e a gente vai ver que só piorou. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, se deitaram com as filhas dos homens, casaram, consumaram o casamento, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-las feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas, poxa, isso desagradou tanto a Deus, eles só estão se envolvendo com pessoas que são incrédulas. Então, isso é suficiente para que a terra seja coberta com água? Vejamos que o versículo diz: a terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Quando o sal da terra, quando a luz do mundo, quando os cristãos que deveriam estar dando um exemplo de vida, que deveriam estar evangelizando, fazendo a vontade de Deus, quando essas pessoas começam a se corromper, começam a perder o sabor, começam a apagar essa luz, esconder essa luz, o bastião que deveria estar presente, especialmente dentro de uma família, que deve ser um núcleo forte, um núcleo firme de adoração a Deus, de coesão, de união, de amor. Quando isso começa a ruir, todo o resto desmorona. Por isso que é importante a gente entender cada hierarquia que a Bíblia nos fala, tanto a hierarquia governamental, de fato, mas também o núcleo familiar, porque quando isso é afetado, tudo vai para baixo e o mundo se torna cheio de violência, corrupto, cheio de maldade. Os pais não mais falam do evangelho para os filhos então ficam à mercê de qualquer mentira, de qualquer enganação, ao ponto de poderem até se tornarem reprovados em filhos de Belial. A gente já viu aqui também no canal que a única condição que impede uma pessoa de se tornar um reprovado é ela ser um filho de Deus. E se não está tendo mais filho de Deus, essa pessoa está sujeita a se tornar um reprovado. Então, toda a moralidade vai indo para baixo. O exemplo que deveria ser presente não está. E, versículo 13, e Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra.
Então a gente precisa entender que não é porque a gente não consiga perceber o futuro que está pela frente, seja esse futuro eminente, ou seja, as consequências de nossas ações daqui 10 anos, daqui 20 anos, ainda assim Deus sabe o que é melhor para nós e sabe exatamente o que vai acontecer de acordo com as nossas atitudes. Por isso é muito importante a gente escolher sabiamente com quem a gente se relaciona e com quem a gente ensina que nossos filhos devem se relacionar. Então, a gente tem outros exemplos muito interessantes também na Bíblia, que é de Abraão. A gente pode então ir para Gênesis capítulo 24, versículo 1. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Então vejamos a preocupação de Abraão acerca de quem seria a esposa de seu filho. Ele não queria que fosse uma mulher da terra, uma descrente, uma mulher que não é salva. E alguém pode olhar e falar, não, eu acredito aqui que Abraão estava tendo uma preferência acerca da etnia da pessoa, ou acerca da nação pela qual pertencia. É importante a gente entender que Abraão era um profeta. E ele não foi simplesmente salvo e não comunicou nada com os parentes deles. Apareceu muito provavelmente, tem até algumas referências acerca disso, de que teve essa comunicação de Abraão com o restante de sua família acerca do Senhor. Então, muito possivelmente, os outros parentes de Abraão eram salvos também. Então, seria essa preocupação, essa razão de Abraão estar dizendo para seu servo. E não eu gosto mais do pessoal daquela vizinhança. Então, seria uma questão religiosa. Afinal de tudo, a Bíblia diz que Deus fez de todas as nações um só sangue. Então, Deus não se importa se você está tendo um relacionamento com uma pessoa dos Estados Unidos, com uma pessoa da África, com uma pessoa do Brasil, da América Latina, da Austrália, da China, seja de onde for. O mais importante de tudo é que essa pessoa seja um filho de Deus, seja o estado espiritual, a nacionalidade espiritual dessa pessoa e não a física. E a gente vê isso acontecendo também em outros momentos, a consequência de se envolver com uma esposa com mulheres que não acreditam em Deus. A gente tem um exemplo de Esaú. Vamos para Gênesis capítulo 26, no versículo 34. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Bere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então Esaú se envolveu com essas esposas da terra e foi algo extremamente ruim para Isaque e Rebeca, para seus pais, ao ponto que, se a gente continuar indo aqui para o capítulo 27, no versículo 46, e Rebeca disse a Isaque: eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como essas que são as filhas da terra, os costumes do mundo. Essa é a preocupação de fato. É se envolver com as corrupções, com os pecados, com as profanações da terra. E não com que nação ou etnia essa pessoa é. A gente tem até a história de Ruth na Bíblia, que era uma mulher moabita, mas que era uma mulher virtuosa. E Boaz se casou com ela. Então a gente tem um ótimo exemplo aqui de um casamento entre cristãos que são de nacionalidades físicas diferentes. E só para concluir aqui o versículo 46, que bem a vida me fará. Olha o ponto que Rebeca chega a se entristecer por conta das atitudes de Esaú. Então espero que tenha ficado evidente essa questão. Eu pretendo fazer um outro vídeo complementar a esse, que seria basicamente: e se uma pessoa que já está casada é não salva e ela ouve o evangelho e se converte, né? Então a gente teria uma pessoa que já estava em um relacionamento e a partir disso ela se converteu, mas o cônjuge dela não se converteu. O que ela deveria fazer nessa situação? Então é um assunto muito importante também, mas fica para o próximo vídeo. Espero que tenha ficado evidente a importância, a extrema importância que é não haver esse julgo desigual com os incrédulos. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até mais.